Paz do Senhor, amados, mais um vídeo que vai edificar a tua vida no dia de hoje. No comecinho dessa semana, eu creio que Deus, Ele tem uma palavra forte ao teu coração. Sei que você entrou nesse vídeo pelo título, né? Procurando uma solução, porque o título desse vídeo é porque alguns cônjuges demoram para voltar. Então eu creio que você entrou nesse vídeo hoje para saber por que alguns demoram para voltar, para que você tenha a solução, para que ele volte, ela volte o quanto antes, né? Hoje eu creio que a palavra, né, que Deus colocou no meu coração foi resposta de oração de muitas pessoas aqui. E a palavra do Senhor, lá em Gálatas 5:22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quando nós vamos a fundo entender por que seu marido está demorando tanto, sua esposa está demorando tanto, amados, a gente tem que entender que o mundo espiritual, tá, está movendo dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Se você descartar a hipótese que o mundo espiritual está acontecendo, está movendo, eu sei que é difícil porque a gente não enxerga ele. Eu sei que é muito doloroso não ver o mundo espiritual e mesmo assim sentir as consequências do agir do mundo espiritual. Quando eu falo do mundo espiritual, a gente entende que é uma força que vem de Deus, né? Que através do Espírito Santo nos anima, nos dá força, nos levanta, e nós vemos que existe uma força negativa que vem do inimigo e dos seus demônios. E aí a gente vai entender o seguinte: Deus como principal ali, aí vem Jesus, que é a Trindade, né? E o Espírito Santo. Então nós temos um Deus, nós temos Jesus, que veio para nos salvar, que nos deu uma nova oportunidade, e nós temos o Espírito Santo, que veio para nos consolar e direcionar. Aí a gente vai ver que dentro da Trindade existem os anjos que lutam por nós. Quero que vocês façam a conta para vocês entenderem. Aí a gente vai olhar do outro lado, Satanás, que era um anjo caído, que trouxe uma terça parte dos anjos junto com ele, tá? Que são os demônios. Se você for fechar a conta, gente, é óbvio que Deus está ganhando, primeiro porque Ele é Deus. Segundo, porque tem Jesus, o Salvador. Terceiro, porque o Espírito Santo está guiando a gente o tempo todo. Terceiro, porque tem os anjos que lutam por nós. Aí a gente vai olhar para o outro lado, Satanás derrotado em todos os cantos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Os demônios dele, todos derrotados. Mas por que o seu marido, sua esposa ainda não voltou? Porque na sua cabeça existe um poder maior do outro lado. E se a gente for entender, eu quero que você entenda primeiro isso, para depois eu poder chegar no ponto que eu preciso. Se você entender que nós, seres humanos, tá? É igual eu falei, gente, o mundo natural, ele se choca com o mundo espiritual e é muito difícil porque a gente não enxerga. Só que se a gente, como ser humano, entender que se você tem, eu já falei isso aqui em um vídeo, se eu não me engano, você tem uma pessoa que ela é sua amiga, você ama aquela pessoa de paixão, aquela pessoa te ajuda em tudo, tudo que você puder, ela tá ali do seu lado para te ajudar, ou é um familiar, ou seu marido, sua esposa, só que um defeito daquela pessoa acaba com tudo. E aí, qual é a tendência do ser humano? Maximizar os erros e diminuir as coisas boas. Quando a gente vai ver uma pessoa que levou uma queda, uma pessoa que sofreu algum acidente, o que maximiza na cabeça dela? O livramento de estar vivo ou a dor da fratura? Ou a dor do machucado? Ou a dor do que sofreu? Se a gente vai olhar um assalto, uma pessoa que sofre um assalto, ela vai sentir mais a dor da perda do objeto, do item que foi levado, ou ela vai agradecer a Deus que não sofreu pagando com a sua vida.
Então, quando a gente vai olhar o mundo espiritual, talvez o que você está maximizando, que está demorando para o seu marido, para sua esposa voltar, é que você está conseguindo ainda colocar Satanás como mais forte na sua vida. Enquanto você estiver colocando Satanás como alguém mais forte, mais poderoso do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo, do que os anjos de Deus, automaticamente eu estou falando sobre fé. Aqui, lá em Gálatas 5, 22, fala sobre os frutos do Espírito, o amor. Primeiro de tudo, o amor. Gente, o amor sem sabedoria não serve. O amor sem sabedoria é um sentimento que você pode ter por uma planta, que você pode ter por um filho, que você pode ter por uma mãe, por um marido, por uma comida. Você pode amar alguma coisa. Só que se você não tiver sabedoria do quem é aquilo, de quem é para aquela pessoa na sua vida, você não consegue entender o valor dela. E o seu marido, sua esposa, talvez esteja demorando porque você tá vendo ele como um pedaço de carne, porque você não quer ele com outra pessoa, ela com outra pessoa, que você quer de volta porque você quer o status de estar casada, tem ali um desejo de estar com aquela pessoa porque você quer. Mas você ainda não entendeu que a demora dele voltar é porque você não compreendeu que você está lutando pela alma daquela pessoa. Que o intuito do seu deserto não é um castigo, o intuito do seu deserto é salvação. Ali na cruz, quando nós vemos Jesus pregado, quando nós temos a ideia na nossa cabeça de Jesus pregado, a gente entende que aquilo foi para muitos, né? Ali foi um castigo, onde bateram, onde xingaram, cuspiram, deram vinagre em vez de água, num calor sufocante, machucaram ele, cuspiram, humilharam, mas a gente não entendia que ali era a salvação, e talvez você não está entendendo que você está sendo machucado, humilhado, cuspido, xingado, você está sendo de todas as formas mais dolorosas possíveis, colocado numa posição de dor, mas é para salvação. É para salvação da tua casa, da tua família, para uma quebra de maldição hereditária, uma quebra de futura maldição nos seus filhos, futuros filhos, se você ainda não é mãe, não é pai. Então assim, gente, a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento. Por que seu marido, sua esposa demora para voltar? Porque essa chave ainda não virou na sua cabeça. Aí a gente vai ver a alegria. Você faz a sua alegria, a palavra do Senhor, ela fala o quê? O que é a nossa alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é aquilo que nos move. Deus, ele é a nossa alegria. A gente precisa de um combustível diário. Só que se você não está conseguindo ser alegre, na tribulação tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está se encaixando. Joyce, você é louca de pensar. Gente, eu usei vários exemplos do ser humano maximizando uma dor em vez de pensar num livramento, num problema, sabe, resolvido. Aí a gente vai entender a paz. Por que eu não tenho paz? Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo viver, eu não consigo respirar, porque você não vê Jesus como a paz que excede todo entendimento. Não precisa entender tudo agora, amados, não precisa compreender tudo agora. Peça ao Senhor sabedoria e calma. Aí a gente vai entender a paciência. Paciência, tenha paciência, pelo amor de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu estava até falando com uma pessoa hoje sobre a questão dos vídeos do meu canal serem fechados os comentários. Gente, tem muitas pessoas que postam aqui que estão 5, 6, 7 anos no deserto. Você entrou hoje no deserto. Se você ler, olha como vidas estão se perdendo por conta de besteira. Eu não tô falando de morte. Eu tô falando vidas se perdendo porque a gente acabou de ouvir que o deserto é a salvação da sua família. É a salvação do seu marido, da sua esposa, a sua salvação. Porque você não é mais quem você era no passado. Antes de entrar no deserto, você não é mais quem você era. Jesus teve um encontro com você. Aí eu vejo os comentários fechados no meu canal porque tem pessoas 5, 6 anos no deserto. Uma pessoa entrou hoje. Ela se perde, ela falou, não vou ficar 5 ou 6 anos no deserto, não, vou viver a minha vida.
e esquece, sem olhar para trás. Mas independente do que seu marido está fazendo, deixando de fazer, se Jesus mandou você lutar, marche, levanta e luta. Aí a gente vai ver amabilidade, bondade, fidelidade. Você jurou fidelidade para aquela pessoa. Mas eu não casei no altar, mas você jurou fidelidade àquela pessoa. Mas ela tá fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo pelo outro. Sua fidelidade primeiro é a Deus. Hoje, quando você entrou no deserto, você falou para Deus: Deus, eu te coloco como dono do meu casamento. Eu te coloco como principal do meu casamento. Não foi isso que você falou para Deus quando você entrou no deserto? Você não falou para Deus que você ia colocar ele dentro da sua família? Por que você vai ser infiel deixando para trás um soldado que está ferido? É o seu marido, sua esposa. Por que você vai deixar para trás um homem, uma mulher que conquistou as coisas com você, por mais que foi difícil? Uma mulher que te amou, te ama, mas eles não estão conscientes disso. Por quê? Porque Satanás cegou o entendimento dos descrentes. Aí a gente vai ler lá em Provérbios 20:22, não diga: eu farei pagar mal pelo mal. Espere pelo Senhor, Ele dará vitória a vocês. Para de maquinar o mal, para de maquinar vingança, para de querer, sabe, a qualquer custo que seu marido se dê mal. Tem gente que vê vídeo assim, o deserto do cônjuge, o cônjuge vai sofrer, o cônjuge vai se machucar e a pessoa baba pra assistir aquilo. Só pra saber que o marido vai se machucar e quebrar a cara. Não é mais gostoso a gente saber que o seu marido, sua esposa vai voltar porque Jesus chamou ele e ele tá voltando por amor? É mais gostoso. A gente sabe que vai acontecer coisas. A gente sabe que ele vai se machucar, ela vai se machucar no deserto. Mas a gente tem que lembrar que Jesus vai transformar, assim como ele fez naquele casamento, a água em vinho e vai trazer alegria de novo. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você está sendo humilde e dócil? Você está sendo ignorante? Quer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, da sua forma? Maltrata as pessoas, fala mal educado com as pessoas, xinga, humilha. Pessoas que estão ao seu redor, seu chefe quando não tá vendo. A irmã da igreja, será que tá fofocando contra? Será que fala mal até do marido, da esposa? Fala mal de fulano, de ciclano? As coisas não saíram do seu jeito hoje. Será que você já tá querendo chegar com 2 pés no peito da pessoa e já querer, sabe, resolver na brutalidade? Quem você tá sendo? Jesus, ele tá vendo tudo isso. Talvez seja um desses motivos que seu marido, sua esposa ainda não voltou. Romanos 12:12. Eu vou encerrar esse vídeo. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Eu vou falar uma coisa muito triste nos aconselhamentos que eu dou, particular. Muitas e muitas pessoas não sabem orar. Muitas pessoas estão errando nesse momento de orar. Joyce, que loucura é essa, sim, gente? Tem pessoas que oram mais pelo marido do que para Jesus. Tem pessoas que não oram querendo alcançar o coração de Deus. Elas oram querendo alcançar o coração da esposa, do marido. É como se o marido e a esposa estivessem vendo a oração para que eles convençam a voltar. Mas não funciona dessa forma. E que esse vídeo hoje te faça um alerta que talvez o seu marido, sua esposa ainda não voltou porque você não sabe que o mundo espiritual existe e é ele que está segurando seu marido e sua esposa. Como lutar então? Como que eu devo lutar? Peça ajuda. Peça ajuda e que você consiga e compreender que o mundo espiritual existe. E existe uma forma certa de lutar. Que Deus te abençoe e te guarde nesse comecinho de semana. E eu creio que até o final desse mês coisas lindas vão acontecer na sua vida. E você vai dar testemunho. Porque hoje, no dia de hoje, você conheceu que o mundo espiritual existe. E você não vai querer mais o seu marido, sua esposa por egoísmo, mas para salvação.
Assim como doeu lá na cruz, eu tenho certeza que nosso Jesus sofreu. Você está sofrendo hoje. Nem um terço, nem um pedacinho do que ele sofreu. Mas a vitória, a salvação vai chegar na tua casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Fiquem todos na paz, amados.